lá pelas tantas, já no final do filme, que eles vão presos, veja só, eles vão presos, e os filhos estão na delegacia. Os filhos dão um jeito de enganar o policial, e sem muita segurança para falar, criançada, acabou o show, acabou a brincadeira. E as crianças não dão ouvido para ele, mostrando que ele não tinha autoridade. Isso fica muito explícito no filme, né? Que ele não tinha autoridade. E as crianças continuam a brincar, brincar, brincar. Chega uma hora que ele enche o pulmão de ar e dá um grito bem alto. Acabou a brincadeira, eu quero todo mundo para fora. Pai presente. Hoje eu quero fazer algo diferente. Eu falarei sobre um vídeo, veja bem, presta atenção. Eu falarei sobre um vídeo, ele vai ter spoiler, porém eu não falarei o nome do vídeo. Se você souber, você coloca aqui nos comentários. Se você não souber, você, de qualquer forma, você vai colocar nos comentários ou ler os comentários para saber qual é o filme. Então, vou falar sobre um filme que eu assisti em família, eu, minha esposa e filho, classificação livre para criança, e um filme que passa uma mensagem muito importante, pelo menos do meu ponto de vista, mensagem importante, e talvez você que já até assistiu não tenha percebido as mensagens desse filme. Então, eu vou falar sobre 3 características ou 3 mensagens que o filme nos passa. A primeira veja, é um casal com um menino mais novo e a menina mais velha. O menino deve ter aproximadamente uns 10 anos, e a menina já está na fase da adolescência, portanto, deve ter os seus 15, 13, 14, 15 anos. Enfim, a primeira mensagem que eu aprendo, e vou comentar sobre cada uma delas, a primeira é a relação, veja só, da mãe, o papel da mãe na família, onde ela abandona o papel de mãe profissional, ela abandona o seu trabalho para cuidar de casa. Segunda mensagem que eu achei interessante, a relação da filha com a mãe. E terceira e última, e a mais importante, pois estamos falando sobre paternidade, o papel ou a identidade do pai na relação familiar como pai. Ele está, num dado momento, perdido sobre o seu papel, sobre sua identidade, e no decorrer do filme, ele encontra a sua identidade, ele faz valer esse papel no momento que ele se encontra, e no momento exato que ele assume o papel de pai, volta o equilíbrio na família. Bom, o primeiro veja só, hoje nós vivemos num mundo onde o pai e a mãe eles precisam ou são incentivados a saírem de casa e deixar o filho na creche, enfim, passar o dia na creche e tá o pai e mãe fora de casa trabalhando. Eu sei que muitas mulheres, muitas vezes, deixa eu só clicar aqui, muitas vezes ela não quer sair e precisa sair por conta de um mercado de trabalho que ele tem, ele é inclinado a absorver a mulher no mercado de trabalho. Outras já vão por opção, elas querem de fato sair. Uma precisa e outra quer sair para trabalhar. No filme, ele fala o seguinte, ele fala de uma mãe que ela era muito bem colocada na sua profissão, ela abandona o trabalho para poder cuidar das crianças. Lá, num dado momento que os filhos já estão com uma idade que eles têm uma certa autonomia, ela tenta voltar para o mercado de trabalho e ela não consegue. E ela entende que foi a melhor... Ela tem um dilema, né? Foi correto eu ter saído, agora eu não estou conseguindo voltar, quero voltar e não consigo. E ela chega a uma certa altura do filme que ela chega à conclusão que foi a melhor escolha, ter ficado em casa para cuidar dos filhos. Nesse ínterim, ou nesse período, ela tem um conflito com a sua filha. Então, eu já vou para a segunda mensagem. Só para completar a primeira, ela chega à conclusão que foi o melhor que ela fez foi ter ficado em casa. E eu tenho, assim, para mim, uma experiência própria, que o meu pai, ele por trabalhar muito, às vezes trabalhando em 2 lugares, eu não tinha muito contato com o meu pai. E hoje eu sou quem eu sou, graças à minha mãe. Tem um psicólogo que é muito famoso na internet, que ele fala, toda pessoa de sucesso, ele teve uma mãe chata. Eu vou fazer um outro vídeo falando sobre isso aí. Às vezes a mãe é muito chata, porque o pai não está assumindo o papel dele, está sobrecarregando a mãe. Entre aspas, isso aconteceu comigo. Meu pai trabalhando em 2 lugares, e eu não o condeno, já estou muito bem resolvido com isso. Mas ele, por estar distante, eu acordava e meu pai já estava no trabalho. Eu ia dormir, ele não estava em casa ainda. Então eu via muito pouco meu pai. Aos finais de semana ele estava arrebentado, cansado, era comer e descansar o resto do dia. No domingo, porque no sábado ele trabalhava. Então, eu sou grato à minha mãe por ela ter sido muito chata e exigente comigo, e esse papel é o papel que a mãe desempenha nesse filme, e ela chega à conclusão que foi o melhor que ela fez. Ela entendeu que foi algo acertado. A segunda mensagem é a relação da filha com a mãe. Veja, ela, no começo do filme, mostra como a filha enxerga a mãe, e ela enxerga como uma ditadora, porque a mãe é quem fala não, 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 não pode isso, não pode aquilo, e a mensagem central do filme é isso, né? O casal mostra eles lá na fase de solteiro, na fase de namoro, antes de casar, se casam, e eles eram um casal muito aberto, faziam muitas atividades externas, era um casal aventureiro, e eles falavam, a mensagem era, eles topam fazer de tudo. Quando eles casam, eles começam a perceber que eles mudam, eles começam a ser o pai e a mãe do não faz isso, não pode aquilo,
E a família cresce, ou as crianças crescem, os filhos, com os pais falando não, 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 e esse não constante, muito mais partindo da mãe, faz com que a visão da filha em relação à mãe seja algo distorcido. Ela tem a mãe como uma mulher muito chata e o pai como uma pessoa legal. Porque o pai ele tenta ser o mais. O pai é o legalista, né? E a mãe é aquela doutrinadora, reguladora, disciplinadora. E ela tem a mãe como uma mulher muito chata e ditadora. Os papéis, em algum momento, você vai perceber, se você descobrir qual é o nome do filme e assistir, você vai perceber que há uma inversão nos papéis dos pais. E essa relação é conturbada. Ela quer ir para um tal do show e a mãe fala que não, 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 não. E ela vai, desobedece a mãe. Chega, e a mãe é aquela, como eu disse, é uma mãe disciplinadora, uma mãe muito rígida. Lá pelas tantas, a mãe vai atrás dela no show, acontece algo terrível com ela lá no show, e ela começa a chorar, querendo a mãe vai lá no show e encontra de uma forma inusitada a filha, da forma que o filho odeia, né? Odeia que vá atrás do lugar e todos os colegas vejam que a mãe está lá à procura do filho ou da filha, e a mãe faz isso, sobe no palco e procura pela filha, a filha, naquele momento inicial, ela se sente um pouco constrangida, mas há um reencontro da mãe com a filha. É uma mensagem, é um trecho muito bonito. Aí, naquele momento, ela entende que a mãe está fazendo aquilo pelo bem dela, elas choram, se abraçam, sobem no palco para cantar uma música, etc. e tal. E ali há um reencontro entre mãe e filha. Ela entende, ou do pai, ou dos pais, tem que ser aquele que acompanha, que fica perto, que quer saber o nome dos colegas, quer saber para onde vai. E lá, naquele momento, há um reencontro. Terceira e última mensagem, agora focado aqui no nosso canal, que tem a ver com paternidade. O pai, ele é um advogado e ele está lá dentro de uma empresa e ele é o cara que fala o não. É ele que é o disciplinador, é ele que busca corrigir os erros e é ele que constantemente está falando, não pode aquilo, não pode aquilo outro. E chega um momento que o casal tem um conflito por conta da inversão dos papéis, e a esposa fala, olha, você não pode ser esse cara legal, porque eu fico falando não para tudo, eu passo como vilão e você passa como bonzinho, porque deixa as coisas acontecerem, você permite que seus filhos fazem tudo? Não, você precisa mudar. E ele fala, olha, eu no meu trabalho, eu sou essa pessoa que fala não para tudo, poxa, e eu sou lá essa pessoa que fala não para tudo, e eu não gosto desse papel e eu preciso fazer. Aí chega em casa, eu vou ter que manter esse papel, algo que eu não gosto de fazer? Não, eu vou ser aquele cara que vou ser permissivo, eu vou ser o cara legal para os nossos filhos, e há esse conflito entre eles. Lá pelas tantas, já no final do filme, que eles vão presos, veja só, eles vão presos, e os filhos estão na delegacia. Os filhos dão um jeito de enganar o policial, filme, né? Eles vão, um vai para casa para fazer um experimento e uma festa com os coleguinhas, e a filha vai para o show. Então, eles combinam. A esposa, quando eles saem da cadeia, que eles falam assim, olha, seu guarda, cadê os nossos filhos? Ah, eles foram embora, porque o vô estava aqui e falou que eles poderiam ir com ele. Então, eles combinam. A mãe vai para o show para encontrar com a filha e tem um reencontro com ela, e o pai vai para casa onde o filho está dando uma festa, ele faz um experimento, coloca lá os experimentos, e vai um monte de criança, e com o experimento que ele consegue criar, começa a soltar espuma para a casa inteira, eles quebram a casa, vira a casa de cabeça para baixo. E a esposa na delegacia fala, olha, eu já sei como o nosso filho é, chega lá, você vai ter que falar não para ele, e aí, você vai falar não? Ou você vai deixar ficar a nossa casa uma bagunça? E aí ele entra nesse dilema, eu vou ser o pai chato, ou eu vou deixar eles continuar brincando? Quando ele entra na casa, a mãe tem lá um reencontro com a filha no show, que nem eu falei, e o pai chega em casa. Quando ele olha pela janela, pelo recortezinho da porta da sala, ele vê a casa daquele jeito, né? Toda de cabeça para baixo. Ele entra, ele olha, ele pensa, ele reflete, ele fala assim, criançada, de tom baixo, né? Meio ainda com a voz presa e sem muita segurança para falar, criançada, acabou o show, acabou a brincadeira. E as crianças não dão ouvido para ele, mostrando que ele não tinha autoridade. Isso fica muito explícito no filme, né? Que ele não tinha autoridade. E as crianças continuam a brincar. Chega uma hora que ele enche o pulmão de ar e dá um grito bem alto. Acabou a brincadeira, eu quero todo mundo para fora. Não, quer dizer, fiquem todo mundo aqui, vocês vão ajudar a limpar. Naquele grito, ele coloca para fora todos aqueles medos e ali ele tem um reencontro com ele mesmo e com o papel da paternidade. Ali ele faz todas as crianças limparem a casa, ele ganha o respeito do filho, ganha o respeito dos amiguinhos e naquele momento ele tem um reencontro com o papel de pai. Naquele momento, ele alinha, tudo gira em torno do pai. Eu sempre digo que todo problema num adolescente, até num adulto, tudo começa e termina no pai. E naquele momento, quando ele se reencontra com ele mesmo, a família, dali para frente, ela passa a ter um equilíbrio, todo mundo está em família, você vê que cada um assume o seu papel, e o filme já encaminha para o final. O que eu quero dizer com isso? É importante que a gente saiba, nós pais, qual é a nossa identidade. Muitas vezes a gente fala, vê com a tua mãe, vê com a tua mãe. E quando a gente deixa para a mãe assumir um papel que não é o dela, isso vai sobrecarregá-la. Uma vez que sobrecarrega a sua esposa, pai, o lar, a tua família passa por um período de desequilíbrio, onde os filhos não vão respeitar a mãe, ela vai se desgastar, ela vai falar, o filho vai fazer, e você está se omitindo do teu papel. Essa é uma das características quando
os pais, eles se omitem ou não entendem qual é o seu papel como pai. Num próximo vídeo, se você quiser, eu posso fazer tudo aquilo que desencadeia quando um pai ele não sabe da sua identidade, aquilo que ele precisa fazer no tratamento com os teus filhos e também com a tua esposa. Uma vez que há esse desequilíbrio com os teus filhos, vai ter um desequilíbrio com a tua esposa, isso vai acarretar num filho, muitas vezes, que vai ter que aprender a duras penas lá na rua, como é que ele deve se portar, quais são os limites da vida lá fora. E é você que precisa estabelecer esse limite dentro de casa, tudo bem? Eu espero que você tenha gostado. Não esqueça, se você não souber, se você não assistiu, vê nos comentários, pergunta qual é o nome do filme, as pessoas que assistiram vão responder você. Me fala se esse formato, tem outros filmes que eu assisti, que eu pretendo fazer nesse mesmo formato. Se você não gosta de spoiler, pega a sua mensagem do filme aqui, que você já vai entender, pelo contexto que eu te passei, qual é o papel que a mãe, os filhos e o pai precisam desempenhar dentro de uma família. Mas deixa aí no comentário se você gostou desse formato de vídeo, onde eu assisto um filme e eu trago a mensagem do filme sem trazer o nome do filme. Se você estiver curioso, deixa aí nos comentários, tá bom? Um abraço, tchau!